Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro no nosso curso de capacitação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Eu me chamo Edson Rosas Neto, sou juiz substituto de carreira do nosso tribunal e hoje sou titular da primeira vara de Tabatinga. E o nosso encontro de hoje nós vamos tratar sobre mais uma das metas do Conselho Nacional de Justiça, dessa vez a meta 6, que trata das tutelas coletivas. E, bom, como a gente iniciou o último encontro da meta 4, é importante que nós falemos um pouco sobre a origem das metas do CNJ. A partir de 2009, então, o Conselho Nacional de Justiça passou a estabelecer metas de julgamentos para todas as unidades jurisdicionais do Estado. E isso com o objetivo de dar celeridade, de prestar uma jurisdição de qualidade com efetividade nas decisões. E segundo o Conselho Nacional de Justiça, as metas para 2019 são as seguintes. A meta 1, todos nós conhecemos, talvez a meta mais volumosa, que é julgar quantidade de processos além daqueles que são distribuídos em 2019. Então, os senhores terão, de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro desse ano, até o último suspiro desse ano, a possibilidade de julgar mais processos do que os distribuídos nesse nosso ano de 2019. Claro, com algumas exceções, que é o caso dos processos suspensos, os sobrestados, desde 2018, 2019. A meta 2 trata de processos os mais antigos, aqueles que estão há muito tempo em trâmite e ainda não têm uma sentença proferida. Então, segundo o CNJ, a meta 2 é identificar e julgar até o último dia de 2019 pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2015, isso no primeiro grau de jurisdição, que é o que nos interessa, e 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2016 nos juizados especiais. Então, essa é a meta 2, é uma meta, eu não diria tão volumosa, mas talvez a mais complexa, porque são processos de muito tempo, processos que tramitam já se arrastam há muito tempo. Mas, para a gente bater todas as metas, é necessário, a partir de hoje, já dar essa atenção a esses processos antigos. A meta 3, que a gente conhece muito pouco, é uma novidade do Conselho Nacional de Justiça, é aumentar o indicador índice de conciliação do Justiça em Números em 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Como isso não é matéria da nossa aula, mas em linhas gerais é você aumentar o número de conciliações, e aumentar em 2% da sua unidade. A meta 4 é a meta que nós tratamos no último encontro, que são relacionadas às ações de improbidade administrativa. Como falei para os senhores, talvez as demandas mais importantes que nós nos deparamos no dia a dia da nossa atividade jurisdicional. Então, a meta 4 é identificar e julgar até o último dia desse ano 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídos até 31 de dezembro de 2016, com um foco maior nos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão. A gente já pula aí para a meta 8, já que a meta 6 é o nosso objetivo do encontro. A meta 8, que também é uma novidade, o CNJ determina que nós identifiquemos e julguemos até 31 de dezembro de 2019, metade, 50% dos casos pendentes de julgamentos relacionados ao feminicídio, distribuídos até 31 de dezembro de 2018 e 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, distribuídos até 31 de dezembro de 2018. A meta 8, ela trata aí do Justiça pela Paz em Casa, que nós estamos hoje, essa semana, estamos reservando para as audiências justamente de crimes contra mulheres, aqueles relacionados à violência doméstica e familiar. Agora, o que nos interessa no dia de hoje é a meta 6. A meta 6 do Conselho Nacional de Justiça, que muitos temem, mas que não tem qualquer tipo de complicação.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a unidade jurisdicional atingirá a meta se julgar 60% das ações coletivas distribuídas até 31 de dezembro de 2016. Isso no primeiro grau, que é o que nos interessa. Se os senhores forem ler a redação da meta 6, é claro que ele também estabelece metas para o segundo grau, que é diferente da nossa, do primeiro grau, do juiz de piso, né? Então, para nós batermos a meta 6, temos que identificar e julgar 60% das ações coletivas distribuídas até o último dia de 2016, certo? Bom, mas como é que a gente começa a fixar uma metodologia para atingimento dessas metas? Nós sabemos que esses tipos de demandas são demandas muito complexas, que têm vários procedimentos, várias exceções, vários incidentes, que talvez dificultem aí a tramitação do feito. Mas eu dou um conselho aos senhores. A partir de hoje, eu conversei com os senhores na última aula, mas a partir de hoje os senhores estarão como livro de cabeçalho, livro eletrônico de cabeçalho, o painel de metas do Tribunal de Justiça do Amazonas. O site, os senhores sabem, www.metas.tjan.jus.br. Esse painel ele já identifica todos os processos que estão incluídos na sua unidade jurisdicional em cada uma das metas. Olha que interessante. Essa é uma ferramenta que a gente tem que trabalhar diariamente. Tá? Então, todos os processos pendentes da meta 6 estão estabelecidos nesse painel de metas. Então, desafio os senhores a estarem sempre de olho diariamente nesse site, nessas informações do TJ. Além dessa ferramenta, seria interessante que os senhores dessem uma lida no glossário do Conselho Nacional de Justiça. Até hoje, né? Geralmente eles publicam no site do CNJ em abril, em meados de abril e maio. Então, nas próximas semanas, nós já deveremos ter esse glossário de 2019. Mas se os senhores derem uma lida no glossário de 2018, claro, fazendo as devidas adaptações às metas de 2019, os senhores terão a noção exata do que devem fazer. Porque esse glossário, ele explica cada meta, ele dá um determinado direcionamento, qual o comando que nós devemos adotar, quais são as sentenças que contam para a meta, aqueles mecanismos, aqueles comandos no Projude. Então, para os senhores verem como é interessante termos esse conhecimento do glossário. Um dos colegas do concurso, do meu concurso, o doutor Marcelo, que é juiz agora de Inhamundá, titular, ele passou para a gente uma minuta, que é justamente essa minuta do glossário desse ano. Como eu falei para os senhores, o glossário desse ano ainda não foi publicado, mas já existe uma minuta que já tem a sua publicação. Então, segundo o CNJ, há determinados requisitos, há determinadas informações que os senhores devem ter conhecimento. Muitos já devem ter olhado o painel de metas e se perguntado, nossa, o que é esse negócio de P1.1, P6.1, P6.2, P6.3, não sei o que é. Essas informações estão no glossário do CNJ. E eu trouxe para os senhores, no próximo slide, justamente essas explicações. O que é cada P? P6, P6.1, P6.2, o que cada uma dessas informações devem ser apuradas. Então, no próximo slide, peço que a gente coloque na tela, os senhores podem ver a identificação P6.1, a pergunta, né, que o CNJ estabelece para aquela informação, para aquele dado, e o período que é ali estabelecido, que é ali identificado esse dado. Então, o P6.1, que os senhores vão olhar lá no painel de metas, o que é esse P6.1? Esse P6.1 é o número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância no período de referência, ou seja, são todos os processos distribuídos até 31 de dezembro de 2016, que é o nosso período de referência. E, é claro, esses processos que ainda não foram julgados até o ano passado, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório até 31 de dezembro de 2016. Então, esse período é único, essa informação, esse dado, ele não modifica durante o ano, ele não se altera, porque é um dado realmente definido.
Quantos processos foram distribuídos na sua unidade até 31 de dezembro de 2016 relacionados à meta 6, a tutela coletiva, e que ainda não foram julgados? É esse o primeiro dado, a primeira informação. E só vai ver lá no painel de metas o número de processos já aí especificado, ou seja, já está identificado, inclusive a lista desses processos. Por isso que o painel de metas é tão importante, é tão interessante. O P6.2 já trata do número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância também até 31 de dezembro de 2016 e não julgados até 31 de dezembro de 2018, que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passar a se enquadrar nos critérios da meta no mês de referência. Nossa, bem truncado, né? Essa é uma redação um pouco truncada. O que isso quer dizer em linhas gerais? O P6.2, ele vai te dar o seguinte dado. Há processos que foram distribuídos naquela unidade até 31 de dezembro de 2016, ações coletivas, que antes estavam suspensos, estavam sobrestados, estavam arquivados, mas que nesse ano de 2019, através de uma decisão do juiz, passaram a não mais estar suspenso, a não mais estar sobrestado, a não mais estar em arquivamento provisório. É esse o dado. Por isso que a periodização ela é mensal, porque a cada mês esse número vai se alterar. Então, digamos que eu pegue que lá em Tabatinga tenha um processo suspenso, certo? E em março de 2019 eu dou uma decisão determinando aí o andamento do feito. Nesse mês vai constar no P6.2 que um processo que não estava na meta agora voltou para a meta, porque o juiz deu a decisão e afastou a causa suspensiva do feito. Entenderam? Qualquer coisa, gente, vocês, por favor, formulem perguntas, a gente está aqui para isso, esse é o grande momento da gente tirar todas as dúvidas dos senhores, não se acanhem, perguntem mesmo, porque não sei qual é a outra oportunidade que a gente pode ter essa conversa sobre as ações coletivas. Então perguntem, fiquem à vontade, já formule ali sua pergunta para a gente tentar, nessa troca de ideias, sanar essa sua dúvida. P6.3, o que significa o P6.3? Esse daí é a nossa produtividade, né? Então, P6.3 é o número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância até 31 de dezembro de 2016 e não julgados até o ano passado, que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios de meta, que não por julgamento no mês de referência. Super truncada também em redação, periodização também mensal. Mas, em linhas gerais, o que isso quer dizer, Edson? O que esse P6.3 vai me trazer? Esse P6.3, ele vai trazer aqueles processos que saíram da meta, que em janeiro de 2019, eles estavam naquele P6.1. Digamos, lá em Tabatinga novamente, tem um processo que está em trâmite comum, uma ação civil pública, e esse mês de março eu dou uma decisão, ou um colega dá uma decisão, determinando o arquivamento provisório, por N motivos. Dessa determinação de arquivamento provisório, e daí é importantíssimo conhecer o comando no Projude, exato comando no Projude, para arquivar provisoriamente o feito. Então, esse P6.3 é justamente isso. São esses processos que estavam na meta, mas que, pela decisão do juiz, eles passaram a se enquadrar em processo sobrestado, em arquivamento provisório, enfim, que eles saíram da meta. P6.4. O P6.4 é o número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância até 31 de dezembro de 2016, que é o nosso período de referência, e não julgados até 31 de dezembro de 2018, que no mês de referência, ou seja, digamos, em março, que nesse mês de março, foram nela julgados pela primeira ou única vez. Esse é o que nos interessa, né? O que nós estamos julgando? Então, o juiz da sua unidade sentencia um processo de tutela coletiva. Essa sentença vai computar nesse P6.4. Os senhores vão ver, depois que se atualiza o painel de metas, geralmente ele atualiza às 23 horas, né? No final do ano, isso é muito legal, os servidores que cuidam, os responsáveis pelo painel de meta, eles atualizam de 2 a 3 vezes por dia, justamente para que haja essa possibilidade de nós conseguirmos atingir todas as metas.
Então, o juiz sentenciou hoje. Amanhã o senhor vai ver mais um número nesse P6.4. Foi sentenciado, já saiu da meta. Vamos ao próximo slide. O último P, né? P6.5, esse com a pior redação. Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância até 31 de dezembro de 2016 e não julgados até 31 de dezembro de 2016, que foram julgados até 31 de dezembro de 2018. Confesso aos senhores que eu demorei muito tempo para entender do que se trata o P6.5. Mas qual é essa informação que o CNJ quer dar? Bom, como eu falei, todos os processos que entraram na sua unidade até 31 de dezembro de 2016 estão na meta, certo? Só que muitos desses processos foram julgados até ano passado. Então, entrou um processo em 2016 e o juiz da sua unidade julgou em agosto de 2018, digamos, tá? Ou seja, é um processo que é do período de referência, que está na meta, mas que já foi julgado. Então, ele vai estar constando no P6.5. Mas por que essa informação se ele já foi julgado? Lembrem que a meta é julgar 60% dos processos que ingressaram na sua unidade até o final desse ano. Isso computa todos os processos que foram julgados de 2016 até agora. Então, se os senhores baterem 60%, digamos que a sua unidade tenha 10 processos. Entraram 10 processos até 31 de dezembro de 2016 que estão incluídos na meta 6, ações coletivas, certo? E vocês julgaram, a sua unidade julgou 4 processos até o ano passado. Então, para atingir a meta, basta julgar 2 processos até o final do ano para atingir os 60%. Por isso que há necessidade dessa informação estar contida no nosso painel de metas. Entenderam? Mais uma vez, gente, é importantíssimo que vocês consultem diariamente o painel de metas da sua unidade, porque lá não só os números estarão publicados, mas também quais os processos eu preciso julgar para atingir as metas. E não só a meta 6, mas todas as metas. Perfeito? Mas então agora vamos a algumas questões teóricas que são importantes, né? Não é só o juiz que precisa saber dessa parte técnica. Os servidores que estão ali, que são o que realmente movimenta o processo, que são vocês precisam ter essa noção básica do que são as tutelas coletivas, o que realmente está incluído no painel de metas, o que realmente se engloba, né, na tutela coletiva. E nesse próximo slide eu trouxe para vocês os principais regramentos, né? Não existe um código de tutela coletiva, não tem um código geral de direito coletivo, não existe. Mas há vários diplomas legais que vocês têm que conhecer para poder bater com frequência essa meta do CNJ, a meta 6. Então vamos lá. A ação coletiva, né? Então o primeiro diploma legal que eu reputo bem interessante é a Lei 8.078 de 90, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Para muitos doutrinadores, o Código de Defesa do Consumidor é o Código do Processo Coletivo. Então, para que a gente consiga julgar a meta, né, para a gente consiga julgar as ações coletivas da melhor forma possível, é importante que os senhores conheçam o CDC, tá? Outra lei importante é a Lei da Ação Civil Pública, a Lei número 7347 de 1985. Essa lei também é importante que os senhores tenham conhecimento, porque 90% dos casos incluídos na meta 6 são ações civis públicas. Então, conheçam a lei da ACP. Outra lei interessante é a Lei 4717 de 65, que é a Lei da Ação Popular. Eu confesso que ainda não vi no interior uma ação popular, mas aqui na capital eu já tive a oportunidade de analisar um feito nesse sentido. E não pensem que o interior não vai ter uma ação popular, pode acontecer. E a ação popular é um excelente instrumento da democracia, né? Que é justamente a participação direta de cada um de nós na atividade democrática do país. Então, a ação popular também é importante. Além disso, alguns regramentos da Lei 4717 de 65 são utilizados em todas as demandas de natureza coletiva. Outro diploma bem importante, e acredito que também é um dos mais importantes, é bem verdade, é a Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil.
como a gente vai ver nos próximos slides, o procedimento ordinário é o procedimento adotado, via de regra, nas ações coletivas. Então, os senhores têm que saber como é que tramita um procedimento comum do processo civil, que é o que vocês vão aplicar nas leis de tutela coletiva, nas ações de tutela coletiva, melhor dizendo. O último diploma, a Lei 8.429 de 92, que nós tratamos na última exposição, que trata da ação de improbidade administrativa. E essa ação de improbidade administrativa, como ela é tão importante, o CNJ resolveu estipular uma meta própria para ela. Mas a ação de improbidade administrativa, como nós vimos, é também uma demanda coletiva. Então, hoje, a Lei 8.429 a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque não trata da meta 6. Vamos agora, mas beleza, ok, entendi, mas o que é uma demanda coletiva? Como é que eu posso identificar uma demanda coletiva, né? Vai estar escrito lá na petição? Não, não vai estar escrito na petição. Mas, os senhores souberem mais ou menos uma definição, uma noção básica do que é a demanda coletiva, eu fiz aqui uma breve definição para que a gente tenha uma noçãozinha básica. Considera-se uma demanda coletiva quando em um dos polos, seja o ativo ou o passivo, encontra-se um grupo, uma categoria, uma classe, bem como a relação jurídica ali discutida, ou seja, o direito material tutelado, pertence a determinado grupo. Então, quais são os requisitos para a gente considerar uma tutela coletiva? A necessidade de um sujeito coletivo, ou sujeito passivo ou ativo, dependendo do caso, e a relação discutida é de natureza coletiva. E aí os senhores terão um processo coletivo. Trouxe aqui uma definição doutrinária, né, do professor Fred Dias Júnior e Hermes Zanetti Júnior, que eles dizem o seguinte: o processo coletivo é aquele em que se postula um direito coletivo lato sensu, ou seja, um direito coletivo de todos, né? Afinal, é direito coletivo lato sensu. Por que ele fala em lato sensu? Porque existe o direito coletivo stricto sensu, que é uma das hipóteses da tutela coletiva. Então, tutela coletiva é aquela que se postula um direito coletivo ou que se afirma a existência de uma situação jurídica coletiva passiva, como falei para os senhores. Pode ser que a coletividade, o grupo, seja réu numa ação de tutela coletiva. E é claro que o direito, como eu falei, a relação jurídica postulada tem que ser de um grupo, tem que pertencer, essa pretensão tem que pertencer a um grupo de pessoas. Certo? Bom, a gente viu que são várias as leis, os arcabouços jurídicos, vários códigos que a gente tem que saber para julgar uma tutela coletiva. Mas por que isso? Porque a demanda coletiva, ela pertence a um microsistema no nosso ordenamento jurídico. O que isso quer dizer, microsistema? Porque são várias leis, são vários diplomas legais, vários atos normativos que regram, que regulamentam o procedimento coletivo. Vejam, a tutela coletiva ela é muito importante, ela é muito sensível à sociedade. Né? Imagina, um direito pretendido por um determinado grupo. Olha a repercussão social que essa demanda coletiva traz, né? Em seu espírito. Então, por isso que há necessidade de se estipular um microsistema, várias leis que são adaptadas ao processo coletivo e, por isso, por ter um microsistema, várias leis que tratam sobre o processo coletivo, há o que a gente chama de diálogo das fontes, que, em linhas gerais, o que é o diálogo das fontes? Em linhas gerais, é a busca pela legislação, pela norma adequada a cada procedimento coletivo. Então, os senhores buscarão, nesse microsistema, a lei, a norma, a regra mais adequada àquela relação jurídica ali pretendida. Por isso que a gente fala em diálogo das fontes. Isso vocês vão ler em várias petições, tanto do Ministério Público, Defensoria Pública, as defesas dos requeridos em ações coletivas. Então, saibam o que é isso. O diálogo das fontes é esse diálogo entre várias leis, entre várias normas, para justamente se aplicar a um procedimento de tutela coletiva. Certo? Vamos, então, avançar um pouquinho. A doutrina traz como, então, em conclusão, os principais objetivos. Quais são as principais finalidades de uma demanda coletiva? A primeira é bem óbvia, né? Economia processual. Digamos que todos os senhores têm uma demanda em comum, né, na sua unidade. Imagina se cada um ajuizar uma demanda, podendo ajuizar apenas uma
e resolve aí o problema do jurisdicionado. Então, claro, a economia processual é o primeiro objetivo da existência de uma tutela coletiva. O segundo objetivo é o acesso à justiça. Muitas pessoas não têm essa facilidade para encontrar o judiciário, porque não tem dinheiro para pagar um advogado, às vezes a sua unidade não possui defensoria pública. Então, quando um legitimado coletivo ajuiza uma ação coletiva, ele está garantindo o acesso à justiça àquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo, que são hipossuficientes do ponto de vista jurídico. E a outra é a aplicação voluntária e autoritativa do direito material, ou seja, a aplicação a um determinado grupo, evitando aí decisões conflitantes. Imagina que eu tenho uma demanda, um colega tem outra demanda e caem duas varas diferentes com juízes com posicionamentos diferentes. Então você vai ter duas demandas praticamente idênticas, que mudam apenas ali as partes, mas com decisões conflitantes. Por isso que a tutela coletiva é tão importante. Economia processual evita julgamentos divergentes para uma determinada relação jurídica e o acesso amplo à jurisdição, à justiça. Certo? Vamos avançando. Perfeito, já entendi o que é uma demanda coletiva, já entendi mais ou menos ali a meta 6, mas o que são essas situações jurídicas coletivas? O que é uma relação jurídica de natureza coletiva? Onde é que eu posso encontrar isso? Como eu falei para os senhores, Código de Defesa do Consumidor é livro de cabeceira para quem quer entender demanda coletiva. E no artigo 81 ele traz as 3 principais hipóteses de uma relação jurídica de natureza coletiva. E eu vou ler para os senhores no parágrafo único do artigo 81. A primeira hipótese de demanda coletiva, o CDC trata da seguinte forma: são interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste código, os transindividuais, ou seja, que vão além da esfera jurídica de apenas um indivíduo. De natureza indivisível, você não tem como dizer, aquele tem mais direitos do que esse, certo? Não tem como você dividir cada esfera jurídica, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Nós estamos tratando aqui dos direitos difusos. Os senhores já ouviram falar, com certeza. São aqueles direitos que todos nós temos, indefinidamente. Por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, aquelas demandas de natureza ambiental, elas tratam do direito difuso. Todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não só nós, seres humanos, mas todos os seres vivos. A segunda hipótese de situação jurídica coletiva é o direito coletivo estrito sensu, o direito coletivo propriamente dito. Por isso que eu falei para os senhores que existe o direito coletivo em sentido amplo, que são todas essas hipóteses, e o direito coletivo em sentido estrito, que é o que está previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 81, que traz a seguinte redação: são interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste código, os transindividuais também, de natureza indivisível também. Agora, a diferença é aqui, de que seja titular, grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, aqui há uma certa restrição ao direito coletivo. Então, o próprio código restringe a determinados grupos, a determinadas pessoas, a determinada categoria, o direito coletivo em sentido estrito. Um exemplo de uma demanda de tutela coletiva em sentido estrito, um mandado de segurança coletiva impetrado por uma entidade sindical. Então, digamos que o sindicato dos servidores públicos do tribunal ajuiza um mandado de segurança coletiva em que todos os servidores do tribunal são aí abarcados. A gente está diante, então, de uma tutela coletiva em sentido amplo. A terceira hipótese está assim redigido, São interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. O CDC, não sei qual motivo, ele foi bem lacônico quando definiu os direitos individuais homogêneos, que são, não sei se não são as maiores demandas que os senhores vão estar diante. Talvez os direitos difusos, os senhores terão mais possibilidade de analisar. Mas os direitos individuais homogêneos são vastos, são enormes. Então, para a gente ter uma definição um pouco melhor, a gente pode trazer uma definição da própria doutrina, que está aí no próximo slide, que trata justamente dos direitos individuais homogêneos. Então, o que são os direitos individuais homogêneos? São aqueles nascidos em consequência da própria lesão.
Então, o direito difuso e o direito coletivo, nesse sentido estrito, ele já existe antes de uma lesão a esse direito. Já os direitos individuais homogêneos, não. Para que haja essa coletividade, há necessidade de ter havido uma lesão a esse direito. E aí sim se forma uma relação jurídica coletiva, porque essa ligação das partes é pós-facto, ou seja, após a ocorrência do fato lesivo. E é claro que esse fato lesivo ele pode ter se dado aqui em Manaus, aí em Tabatinga, em Manacapuru, Rio Preto da Eva, pode ter se dado lá no Rio Grande do Sul, lá em Brasília, e todos nós, né, jurisdicionados daqui do Estado e dos outros estados, estamos ligados por esse direito homogêneo, né, direito individual homogêneo. E aí sim se pode ajuizar uma demanda para tratar deste direito, desta pretensão. É importante, para as pessoas terem mais ou menos um exemplo, esses direitos individuais homogêneos são aqueles discutidos em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, são discutidos em recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, são objetos dessas demandas. Eu posso dar como exemplo, por exemplo, o estacionamento em shopping centers, né, que foi muito discutido no nosso tribunal recentemente. É possível cobrar? Não é possível cobrar? Isso é um direito individual homogêneo. Foi uma discussão estritamente de consumidor, do direito do consumidor, mas que todos nós fomos ou beneficiados ou prejudicados com a demanda. Tá certo? Isso é um direito individual homogêneo. Passando, então, à próxima discussão, próximo embate, sobre justamente essa questão das situações jurídicas coletivas, né? A existência de ação de tutela de direitos individuais homogêneos, o que acontece? Ela evita a proliferação de grandes demandas semelhantes, né? Imagina você ali na sua unidade, recebe várias demandas sobre uma tarifa de banco, certo? Então, várias pessoas ajuizaram a mesma demanda. Nossa, 10, 20, 30. O juiz vai ter que julgar 10, 20, 30 e a meta só aumentando, só aumentando. O que o juiz pode fazer? O Código de Processo Civil de 2015, ele traz a solução. No artigo 139, inciso 10. Quando você perceber que há muitas demandas repetitivas, você pode certificar isso nos autos e retornar conclusos os autos ao juiz para que ele proceda ao disposto no artigo 139, inciso 10. Olha o que diz. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, o juiz pode oficiar ao Ministério Público, à Defensoria Pública e, na medida do possível, os outros legitimados, que a gente vai comentar depois, para, se for o caso, promover a ação coletiva respectiva. Olha que interessante o que o nosso Código traz, a solução para tantas demandas. Então, se os senhores se depararem com várias demandas iguais, apenas mudando as partes, certifica isso nos autos, conversa com o juiz da sua unidade, fala, doutor, vamos aplicar o 139, inciso 10? Imagina se os senhores já chegam assim na frente do juiz, olha que legal. Vamos aplicar o 139, inciso 10? Vamos oficiar para a Defensoria, vamos oficiar para o Ministério Público, para ele ajuizar uma demanda coletiva? Isso é muito importante. E aí vocês vão conseguir suspender o andamento daquelas ações individuais para julgar a tutela coletiva. E o juiz, em uma demanda só, pode resolver o problema de muitas demandas. Então, fiquem de olho nesse artigo 139, inciso 10, certo? Mas vamos adiante. Bom, tá bom, Edson, eu já entendi o que é demanda, já entendi a relação jurídica, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de saber quais são essas ações coletivas, quais são essas demandas. E aí eu trago para os senhores pelo menos 5 demandas coletivas que os senhores vão se deparar. Dificilmente será diferente delas, né, dessas demandas. Então, a principal, acredito que 90% das demandas será da ação civil pública, né, muitas delas ajuizadas pelo Ministério Público, algumas pela Defensoria Pública. Em segundo lugar, aí, a ação popular também, como eu falei, eu não via no interior qualquer demanda nesse sentido, mas é um importante instrumento democrático, né, que se começar a ter essa cultura nos interiores vai ser bem legal, bem importante. Mandado de segurança coletivo, isso aí talvez os senhores possam se deparar nos nossos interiores, né? Ou seja, um legitimado coletivo impetra o mandado de segurança para defender ali direito líquido e certo de uma coletividade.
Ação de improbidade administrativa, que não é objeto da nossa conversa de hoje, porque se trata da meta 4, mas também é uma ação coletiva. E o habeas corpus coletivo. Isso eu acredito que os senhores dificilmente verão nas suas unidades. Imagina um habeas corpus coletivo contra a autoridade policial, né, que aí é a competência do juiz de primeiro grau, difícil. Mas os senhores vão se deparar aí na questão doutrinária, nos seus estudos. É importante que os senhores tenham conhecimento que isso também é uma demanda coletiva. E aí eu posso dar como exemplo a questão das gestantes. Você se lembra a questão da liberdade das gestantes, das mães com filhos menores de 12 anos? Teve toda aquela repercussão? Foi em decorrência de um habeas corpus coletivo impetrado no STF. Mas qual é a natureza jurídica dessa legitimidade? Eu tenho minha esfera jurídica, eu tenho, então, legitimidade para postular a defesa desse direito, para fazer valer esse direito na justiça. Mas como o Ministério Público pode ter legitimidade para ajuizar uma demanda que, na verdade, é minha? Como eu falei para os senhores, a política legislativa trouxe como solução para esse grande volume de processos a tutela coletiva. E a legitimidade, que está no nosso próximo slide, a legitimidade ela é objeto de discussão doutrinária, tá? Efeito prático não é tão visto, mas é interessante que os senhores saibam. Para a maioria da doutrina, trata-se de uma legitimação extraordinária, ou seja, autoriza-se um ente a defender em juízo situação jurídica de que é titular um grupo ou uma coletividade. Não há coincidência entre o legitimado e o titular da situação jurídica discutida. Então, o Ministério Público pode ajuizar uma demanda para defender um direito meu, um direito dos senhores? Pode, a legitimidade é extraordinária. Por mais que ele não seja o titular daquele direito tutelado, mas ele é um legitimado extraordinário. E o Brasil, com relação à legitimidade ativa, o Brasil ele adota um sistema de legitimação plurima e mista. O que isso quer dizer? Há vários legitimados para a ação coletiva e esses legitimados podem ser órgãos públicos ou entidades privadas, daí a legitimação mista, certo? E quais são esses legitimados, já que eu posso encontrar? Peguei uma ação em que uma entidade sindical ou uma associação ajuiza uma demanda coletiva. Ela tem legitimidade? Onde é que eu vou achar isso? Trouxe alguns exemplos. A Lei da Ação Civil Pública, no seu artigo 5º, Lei 7347, ela traz os legitimados a propor tanto a ação civil pública como as ações de natureza cautelar, as medidas cautelares. E o primeiro legitimado aí é o Ministério Público, segundo a Defensoria Pública, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios também são legitimados coletivos. Vocês podem achar várias demandas de natureza em que o próprio município ajuiza a demanda. Outros legitimados, autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista também. Aí essa daqui do inciso 5, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Uma associação de natureza privada, ela pode ajuizar a demanda? Pode, desde que esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da legislação civil, inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção àquela pretensão. Então, uma associação ajuiza uma demanda de natureza direito consumerista, o direito do consumidor. Ela tem essa legitimidade? Os senhores têm que olhar no estatuto social dessa associação se há essa previsão. Olha, essa associação ela tem a finalidade de ajuizar demandas de proteção ao direito do consumidor, por exemplo, ou ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, à ordem econômica, enfim. Está bem definido no inciso 5, a linha B do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Os senhores se deparam com uma petição inicial, e essa petição inicial é ajuizada por uma associação. Vocês, antes de passarem para o juiz, o que vão analisar? Vamos lá, essa associação juntou o estatuto social? Juntou. Essa associação está constituída há mais de um ano? Está. Tem no estatuto social essa finalidade de proteção àquele direito? Tem. Certifica isso nos autos. Isso vai ajudar muito a análise do juiz. Olha, certifica para os devidos fins que a associação comprovou que está constituída há pelo menos um ano e que tem dentre suas finalidades a defesa desse direito. Pronto. Olha que legal, você já resolve um grande abacaxi para o magistrado. Certo? Trouxe também como exemplo o Código de Defesa do Consumidor, que traz no artigo 82 os legitimados para a propositura de uma ação de natureza coletiva. E o primeiro deles também, o Ministério Público, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal,
né, as entidades e órgãos da administração pública, tudo isso bem parecido com a lei da ação civil pública. As associações também com os mesmos requisitos, estão constituídas há pelo menos um ano, incluem entre seus fins institucionais essa defesa do determinado direito ali postulado. Vocês podem ver que não tem a defensoria pública aí, né? A defensoria pública então, não é legitimada para propor ações de direito do consumidor. Isso já está pacificado, tá, gente? No STJ, no STF. É possível, a defensoria pública pode ajuizar demandas de natureza consumerista sem problema nenhum. Tá? É porque na época do Código, a defensoria pública estava se estruturando, né, prevista ali na Constituição de 88, a legislação aí que a gente está falando é de 90, então a defensoria pública ainda não era tão tratada como devidamente deve ser reconhecida nos diplomas legais, tá certo? Então, esses são basicamente os legitimados ativos. É importante consultar, quando os senhores pegarem uma petição inicial, consultem o diploma legal de regência. Qual é a lei? É um direito do consumidor? Então vamos dar uma lida no Código de Defesa do Consumidor sobre os legitimados. Não é uma ação civil pública. Esse ente que ajuizou a demanda, ele está legitimado? Está. Pronto. E aí os senhores resolvem já um pressuposto processual bem interessante para que o juiz, então, possa analisar com mais calma, com mais tranquilidade, essas questões de natureza preliminar. Outra coisa bastante interessante diz respeito ao juizamento das ações coletivas por associações. Segundo o STJ e o STF, essas associações de natureza privada, elas precisam demonstrar, além de todos aqueles requisitos que eu falei para os senhores, que está na lei, elas precisam juntar aos autos a autorização dos associados para o ajuizamento da demanda. Então, não basta que no Estatuto Social esteja lá uma autorização genérica, né? Ah, não, o associado já sabia desde o início que que a associação poderia ajuizar uma demanda. Não é suficiente. Para aquela demanda deve haver a autorização dos associados. Então, além de os senhores analisarem se essa associação está constituída há mais de um ano, se ela tem entre suas finalidades a defesa daquele direito, os senhores têm que verificar se na petição inicial está juntada a autorização dos associados para o ajuizamento da demanda. Por isso que dizem, né, por isso o STF e o STJ trata a representação processual das associações como representação processual autorizativa, porque precisa dessa autorização dos associados. Eu até trago um precedente para os senhores no próximo slide, e aí do STJ, que fala justamente isso, a necessidade dessa autorização expressa, dessa autorização específica para o ajuizamento da demanda. Vamos então prosseguindo, vamos ao próximo tópico, que é o abandono e desistência. Olha, isso é bem interessante porque nós podemos ali acabar uma demanda coletiva antes mesmo dela ter o seu andamento, a sua demora processual, né? Nós podemos ali já verificar se houve abandono ou desistência. É possível que um legitimado coletivo abandone uma demanda, desista dessa demanda? É possível, mas não é tão fácil assim da gente extinguir o processo, porque há determinadas regras. Primeiro, a primeira regra que a gente deve observar numa possível desistência ou num possível abandono, aquela regra geral do 485 do Código de Processo Civil. Se um legitimado, intimado pessoalmente, para no prazo de 5 dias dar prosseguimento ao feito e assim não faz, o que a gente faz geralmente? Já passa para o juiz já extingue a demanda, não é verdade? Na tutela coletiva não é assim. Segundo o artigo 5º, parágrafo 3º, em caso, depois desse procedimento, 5 dias, e o legitimado ativo, ali, quem propôs a ação, não movimenta o processo, aí o juiz deve expedir editais para os demais legitimados assumirem a titularidade ativa. Então, digamos que uma associação ajuiza uma demanda coletiva e aí ela simplesmente abandona a causa. Então, o juiz pode remeter os autos ao Ministério Público, remeter os autos à Defensoria Pública e expedir editais para que aqueles interessados possam, então, suceder processualmente o legitimado ali que propôs a ação e que a abandonou. Então, vejam só, tem essa regra específica da tutela coletiva em caso de abandono e desistência. Perfeito? Vamos agora ao procedimento. Nós temos aí um pouquinho menos de 1 hora
para a gente abrir para as perguntas. Vão formulando as perguntas. Não vamos deixar qualquer dúvida aí no ar. Quanto ao procedimento, como eu falei para os senhores, o procedimento a ser adotado numa ação de natureza coletiva é o procedimento ordinário do Código de Processo Civil, que os senhores estão cansados de saber. Tá? Então, fiquem tranquilos que pelo menos essa parte do procedimento é bem simples. Eu trouxe depois um fluxograma para a gente ter uma noção mais interessante sobre esse procedimento. Mas a gente pode comentar aqui sobre cada passo do procedimento de uma ação coletiva, certo? É claro que o procedimento é o ordinário, mas a legislação de regência tem as suas peculiaridades, né? Por exemplo, a possibilidade aí de expedição de editais para alguém assumir a demanda. Isso não tem no procedimento ordinário, mas na tutela coletiva isso deve ser observado, certo? Então, petição inicial. Ajuizada a petição inicial, nela os senhores se deparam com um pedido de audiência pública. E agora? Fugiu do procedimento comum ordinário. O que fazer? Não fiquem desesperados, não entrem em pânico. A audiência pública ela é excelente até mesmo para o julgamento da demanda. E eu trouxe aqui uma definição do professor Fred Didier e do professor Hermes Zanetti Júnior sobre o que é essa audiência pública. Então, a audiência pública é, tal como uma audiência de instrução e julgamento, uma sessão pública que transcorre de portas abertas, acessível a qualquer pessoa. Se os senhores tiverem um tribunal do júri, usem o tribunal do júri, usem um auditório aí na comarca, às vezes você usa da Câmara, dos vereadores, para fazer essa audiência pública. Então, é uma sessão pública, aberta, então, a qualquer um que esteja interessado em participar, que tem por objetivo permitir que pessoas com experiência e conhecimento em determinada matéria, ou que de algum modo sejam capazes de contribuir com o assunto discutido, possam externar suas opiniões e pontos de vista, ampliando a participação democrática num determinado processo decisório. Como eu falei para os senhores, a ação coletiva ela tem uma sensibilidade social muito grande, então é um direito de várias pessoas. Por isso é interessante que os senhores permitam essa participação mais aberta, bem democrática, uma discussão democrática. Você vai facilitar o julgamento. Então, a audiência pública é justamente isso. Não precisa necessariamente ter um pedido expresso na petição inicial, pode ter na contestação, pode nem ter o pedido expresso. E o juiz pode entender pertinente a realização de uma audiência pública. E aí ele aplica o princípio da cooperação entre as partes, consulta as partes sobre a possibilidade de uma audiência pública e determina, então, a sua realização. Mas como é que é o procedimento, né? A gente sabe que não é uma fase obrigatória, mas onde é que eu posso encontrar o procedimento se no Código de Processo Civil não trata do tema? Bom, o regimento interno do STF e a Resolução 82 de 2012 do Conselho Nacional do Ministério Público trazem regras bem esclarecidas, bem expressas sobre a audiência pública. Então, e eu até peço que os senhores tenham uma atenção especial à Resolução 82 de 2012 do CNMP. Explica direitinho, esclarece perfeitamente o que é uma audiência pública. Mas eu trouxe aqui para os senhores uma ideia básica. Bom, tá bom, o juiz falou, ok, vamos fazer audiência pública, mas ele pediu para eu fazer a minuta do despacho. E agora? O que eu tenho que saber? Bom, senhores, o despacho ele precisa do cumprimento de alguns requisitos. Precisa estar expresso nesse despacho a data, né, o local e a hora em que o ato ocorrerá, bem como qual o tema que vai ser debatido, o prazo para inscrição dos interessados, o tempo e os recursos de que cada um vai dispor para expor ali sua opinião ou ponto de vista e a ordem em que a exposição será feita. Então veja que os requisitos são vastos, mas está aí na postilhinha dos senhores, os senhores podem consultar no portal da Escola do Servidor, vai estar lá disponível aos senhores. Então, fica bem claro. E na Resolução 82 de 2012 do CNMP tem isso expresso, também no regimento interno do STF. Mas se vocês tiverem dúvida, consultem essa postilhinha que eu elaborei para os senhores. Também é interessante que esse despacho ele tenha uma publicação enorme, não só a publicação comum no próprio processo, às vezes no Diário Oficial Eletrônico, não. É interessante que haja um respeito a uma publicidade ampla dessa decisão. Então, se os senhores têm uma rádio na comarca, encaminhem para a rádio. Se
Se os senhores têm a possibilidade de mandar para a televisão, para um sistema de televisão, de telecomunicações, encaminhem também. Se os senhores podem apresentar, publicar esse despacho em rede social, se os senhores têm essa possibilidade, publiquem em rede social. Não sei se a comarca ali, talvez a vara tenha um canal específico no Facebook, no Instagram, publiquem também, é importante. Tá? Então a publicidade aí deve ser ampla. Tá? Bom, mas isso não é um procedimento específico, né? Só se for necessário. Mas eu recomendo aos senhores a sempre ter essa ideia em mente, porque a audiência pública vai trazer muita gente que pode enriquecer o debate e ajudar o juiz na prolação da sentença. Certo? Um ponto bem interessante, e é claro que essa audiência pública ela é presidida pelo juiz, como está aí na sua tela, e pode ser, inclusive, transmitida em tempo real nos meios de comunicação disponíveis. Claro que a gente tem toda a limitação de internet no interior, eu sei disso, né? Mas, se os senhores tiverem a possibilidade de uma transmissão via link, né, via satélite, para que todas as pessoas possam acompanhar, é bem possível, ok? Então, vamos lá. Após a distribuição da petição inicial, chegou a petição inicial da ação civil pública e o Ministério Público pede uma concessão de uma tutela de urgência. E aí o juiz vai analisar, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos da probabilidade do direito postulado, os requisitos do risco de dano ao resultado útil do processo, tudo isso é analisado de forma idêntica às demandas cíveis que os senhores se deparam diariamente. Claro que o recurso aí na decisão é o recurso de agravo de instrumento. É importante que os senhores afastem de uma vez por toda aquele despacho geral com relação às liminares, né? Postergo a decisão para depois da contestação. Não, vejam logo, analisem se os juízes eles pedem para os senhores fazerem minutas, já analisem a liminar. A liminar é para ser analisada, não para ser postergada. Então, julguem de uma vez, já analisem, já passem uma minuta de deferimento ou indeferimento, ou mesmo uma audiência de justificação, se o juiz já tiver uma dúvida ali na concessão ou não da liminar, tá certo? Mas julguem, não posterguem a decisão liminar, tá? Mas um procedimento específico dos direitos individuais homogêneos é a expedição de editais após o ajuizamento da ação. Como isso, né? O que isso quer dizer? Então, os senhores receberam uma petição inicial que trata de direitos individuais homogêneos, uma tutela que trata de direito do consumidor, por exemplo, certo? A Defensoria Pública ajuiza uma demanda de direito do consumidor para os hipossuficientes. O que os senhores devem fazer a partir dali? A partir dali deve ser expedido edital, um edital para que os interessados a ingressarem na demanda, possam requerer a sua inclusão como litisconsortes. Então, o juiz vai expedir um edital, tá? Como está no artigo 94, aí na sua tela, artigo 94 do CDC. Então, a proposta da ação será publicada edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsorte, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social, por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Tá? Então, demanda coletiva tem a fase da expedição de editais para os interessados, no prazo de 20 dias, para que eles ingressem, mas isso também não obsta ao andamento do feito. Os senhores expedem o edital para os interessados, deixa correr o prazo, mas continuem ali o andamento do feito, senão a gente não consegue atingir a meta. Tá? Depois da análise liminar, qual é a próxima fase? Contestação? Não. Próxima fase é a audiência de conciliação e mediação. E os senhores não têm ideia de como isso é importante numa ação civil pública, uma ação de natureza coletiva. É possível uma conciliação nessas demandas? Sim. Já trabalhei com alguns promotores que, inclusive, fomentavam essa audiência de conciliação. Certo? Então, próxima fase, audiência de conciliação. E aí é importante a gente comentar um pouco sobre essa possibilidade da mediação nas tutelas coletivas. Como a gente sabe, o Código de Processo Civil de 2015, ele traz como um dos seus princípios a autocomposição. Ele delega às próprias partes a justiça do caso concreto. Isso não só nas demandas individuais, mas sim nas coletivas. A gente viu, inclusive, nas ações de improbidade administrativa, que pode haver
a audiência de conciliação. É claro que o legitimado coletivo ele não pode desistir, ele não pode simplesmente deixar de requerer a aplicação do direito coletivo. Isso não pode acontecer. Mas um termo de ajustamento de conduta judicial pode acontecer nessas audiências de conciliação. Então, vamos lá, o Ministério Público está presente, digamos, um processo que discute tarifas bancárias, né? Senta o Ministério Público, senta o representante do banco e o banco fala, olha, daqui a 30 dias não será mais aplicada essa tarifa. Isso pode acontecer? Pode. O Ministério Público, então, pede a homologação do acordo e você acaba com o processo bem no início e já bate a meta. Olha que interessante. Por isso que é importante que os senhores saibam que a audiência de conciliação não pode passar despercebida, tá? E é importante também ressaltar, muitas petições iniciais, nesses casos, elas vêm com o Ministério Público ou outro legitimado coletivo, em forma que não tem interesse na realização de audiência de conciliação. Basta isso? Não. Segundo a legislação, artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, a dispensa da audiência de conciliação deve ser motivada. Então, os entes públicos, Ministério Público, Defensoria Pública, quando pedem a dispensa da audiência de eu até coloquei audiência de custódia aí, mas é audiência de conciliação, tá? Corrijam aí na apostilinha. A realização da audiência de conciliação, o Ministério Público pede a dispensa, ele tem que motivar. Por que ele está pedindo a dispensa? E é claro que para se afastar a audiência de conciliação é necessário que haja desistência tanto do autor quanto do réu. Não esqueçam disso, está no Código de Processo Civil, certo? Se o autor pede a desistência, não quero audiência de conciliação. Mesmo assim, você tem que pautar a audiência e abrir para o réu, prazo de 20 dias antes da audiência, também entender pela dispensa. Aí sim o juiz pode dispensar, tá? Uma coisa importante, na ação de natureza coletiva também se aplica a questão dos atos negociais, uma inovação do Código de Processo Civil, no artigo 190, que permite que as partes estipulem mudanças no procedimento para ajustá-las às especificidades da causa. Então, esse artigo 190 também a gente pode aplicar às demandas coletivas, tá? Vocês podem ver que são muitas regras da tutela coletiva, são muitas coisas que a gente tem que decorar, mas não entre em pânico. Eu garanto aos senhores que essas ações coletivas não são tão complexas. Se a gente ter isso em mente, né, colocar o procedimento no papel, a gente não se perde. Tá certo? Vamos então ao próximo slide, que após a gente vai falar um pouco sobre a contestação, né? Após o recebimento da inicial, recebida inicial, expedidos editais aí no caso de direitos individuais homogêneos, realizada a audiência de conciliação, as partes não chegam a um acordo judicial. O que se faz agora? Intima-se o réu, intima-se porque ele já foi citado para a audiência de conciliação, intima-se o réu a apresentar contestação no prazo de 15 dias, né, nos termos do Código de Processo Civil, que traz aí, é claro, aquelas exceções de prazo em dobro, quando são mais de um, quando a demanda trata de mais de um réu. Então, essas coisas todas se aplicam, todos esses regramentos se aplicam também à tutela coletiva. Prazo de 15 dias. Após isso, vem a fase da réplica, obrigatoriamente. Nós conversamos na última exposição. A réplica não é uma fase obrigatória do procedimento, certo? A gente só vai intimar o autor para a réplica quando o réu trouxer teses de prejudicial de mérito ou preliminar de mérito, tá certo? Então, por favor, gente, com certeza a sua unidade deve ter um ato ordinatório para você fazer esses procedimentos sem a necessidade de conclusão ao juiz, mas analisem, verifiquem. Olha, eu li aqui a contestação do réu, ele só fala sobre o mérito. Eu preciso abrir para réplica? Não precisa abrir para réplica. Por que eu bato muito nisso? Porque a réplica ela é uma fase que arrasta o processo, que traz uma morosidade ao processo. Então, se vocês podem dispensar a réplica, melhor para o processo, melhor para o atingimento da meta. Perfeito. Então, prejudicial preliminar. Mas onde é que eu encontro a definição do que é uma prejudicial de mérito, do que é uma preliminar de mérito? Está no próprio Código de Processo Civil. O artigo 350 do CPC traz a seguinte definição da prejudicial de mérito.
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o requerente será ouvido no prazo de 15 dias. Isso é a prejudicial de mérito. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. As preliminares de mérito estão previstas no artigo 351 do Código de Processo Civil. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz, então, determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias. E quais são essas preliminares? As preliminares estão delineadas no artigo 337 do CPC. E aí eu até deixei para os senhores o artigo, mas, por exemplo, incompetência do juízo, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, litispendência, coisa julgada, incapacidade da parte, defeito de representação, que são muito comuns numa tutela coletiva, ausência de legitimidade ou de interesse processual, indevida concessão da gratuidade de justiça, isso são preliminares. E aí, tendo essas alegações, abre-se a réplica. Se não tiver alegação de preliminar ou prejudicial, já pula para a próxima fase, que é a fase do despacho saneador, que em termos técnicos, em um rigor técnico, na verdade é uma decisão interlocutória, tá, gente? Se fala em despacho saneador, mas há um conteúdo decisório bem volumoso nesse despacho. Então, esse despacho, para que ele serve, né? O juiz ali ele vai julgar o despacho saneador, as eventuais teses preliminares ou prejudiciais de mérito. Então, digamos que o processo tenha preliminar ou prejudicial, foi para a réplica. Depois da réplica, despacho saneador. E nesse despacho saneador, o juiz já deve analisar a preliminar ou prejudicial de mérito. Ele já julga ali, naquela decisão. Ou rejeita, ou, se é claro, ele entender cabível, ele profere uma sentença extintiva sem resolução de mérito, tá? Mas ele analisa, então, as preliminares ou prejudiciais de mérito. E fixa os pontos controvertidos, conforme está isso, nesse slide que está para os senhores, está aparecendo para os senhores na tela, tá? Então, o juiz julga as preliminares ou prejudiciais, fixa os pontos controvertidos do feito, ou seja, digamos aí uma ação de civil pública contra uma fraude no procedimento licitatório. Então, o juiz vai fixar o ponto controvertido. O prefeito deixou de cumprir uma determinada fase do procedimento de licitação. Isso é o ponto controvertido, certo? Bom, e aí ele começa a abrir para a instrução do processo. E aí vai ficar na sua tela o fluxograma. E claro, como eu falei para os senhores, ele instrui o processo, e aí pode fazer uma audiência de instrução e julgamento, que é a regra nas demandas coletivas, porque se trata de questões bem complexas, então há necessidade aí da realização de uma audiência de instrução e julgamento, tá? E aí na audiência de instrução e julgamento é aquela comum do processo civil, normal, mesma regra, o que está estipulado no CPC. Então, todo aquele procedimento, a gente escuta primeiro o autor ou o réu, no caso de pedido, né, de confissão, ouve as testemunhas. Mas é claro, o despacho saneador também pode determinar aí a realização de perícia, tá? Isso tudo é definido no despacho saneador e após o despacho saneador vem a audiência de instrução e julgamento. Aí depois da audiência de instrução e julgamento, as alegações que podem ser orais, na verdade é a regra, a alegação oral ali mesmo na própria audiência, mas confesso aos senhores que a regra nesses processos muito complexos é a abertura, a conversão das alegações orais para razões finais escritas, certo? E aí abre-se o prazo que está previsto no CPC. Após as razões finais, vem então o grande momento que é a sentença e aqui o processo acaba para a meta. Trouxe para os senhores, a gente volta no próximo fluxograma, no anterior, só para a gente ter uma visão um pouco ampla, tá? Eu fiz algo bem simples. Na apostilinha dos senhores vai estar na apostilinha dos senhores vai ficar um documento só, tá? Mas vai ficar a gente ter uma noção, tá? Mas vai ficar a gente ter uma noção mais simplificada. Então, petição inicial, certo? Petição inicial, uma ação, com respeito à lei das filas, por exemplo, nos bancos, certo? Isso pode acontecer. Tá? E aí ele pede uma liminar para que se aplique uma multa diária ao banco. O juiz analisa,
cabe recurso de agravo de instrumento, tá? Depois de julgado o agravo de instrumento, a gente pode passar aqui a fase de conciliação, da audiência de mediação e conciliação. Como eu falei para os senhores, essa audiência é importantíssima, porque aqui pode acabar um processo de natureza coletiva, tá certo? A audiência de conciliação, não, as partes não entraram em acordo, nós iremos então para a fase de contestação. E aqui o prazo é de 15 dias, tá certo? Prazo de 15 dias. Depois, se for o caso de preliminares ou prejudiciais de mérito, abriremos para o autor replicar a contestação. E aí, aqui também é o prazo de 15 dias também, tá certo? Depois da réplica, já iremos ao despacho saneador. Coloquei até entre aspas, porque, na verdade, é uma decisão interlocutória. Então, o despacho saneador, o juiz, o que ele vai fazer? Analisar preliminares ou prejudiciais de mérito, fixar os pontos controvertidos e abrir a instrução do feito. Ele abre para as partes especificarem as provas, intima, prazo de 5 dias, enfim, não tem um prazo estipulado. Ele fixa um prazo para que as partes especifiquem as provas, ou se elas já especificaram, já determina a realização de uma perícia, a realização de uma juntada de um documento que se encontra em um determinado órgão público, ou realiza a audiência, pauta a audiência de instrução e julgamento, que já está no nosso próximo slide, a audiência de instrução e julgamento, que é aquela comum do Código de Processo Civil, né? Os senhores vão adotar o mesmo regramento, tá? Que é aqui, ó, a audiência de instrução e julgamento é a instrução do processo, tá? Que pode acabar aqui mesmo, né? Via de regra, a audiência, você pode fazer a instrução, abrir alegações orais e o juiz, se quiser, sentenciar no mesmo ato. Mas eu confesso aos senhores que no processo civil isso é muito difícil, porque as demandas são muito complicadas. Então, ele abre para as razões finais, de acordo com o Código de Processo Civil, primeiro o autor, depois o réu, e aí chega a fase de sentença. Lembrando que há a possibilidade de uma audiência, vou colocar aqui, audiência pública, tá certo? E aí, como eu falei para os senhores, dei uma lida na resolução 82 do CNMP, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que os senhores vão ver o procedimento. A audiência pública, eu já tive a oportunidade de ver um processo em que teve uma audiência pública e realmente ele é muito importante porque vai trazer vários substratos ao magistrado para o julgamento do feito. Entenderam? É simples, é o procedimento ordinário, não tem muito mistério, né? O que é o complexo na ação civil pública, nas ações coletivas, é justamente o direito material. Perfeito? Vamos então à nosso próximo slide, que a gente vai discutir é sobre a remessa necessária. Bom, isso também é um tema bem espinhoso do direito coletivo. Por quê? Há muita discussão. Não há um regramento específico para a ação civil pública, para a ação popular. Não existe um regramento específico sobre a remessa necessária. Agora, o que se sabe é que se aplica, como a gente aplica o procedimento ordinário, também se deve respeitar o procedimento ordinário nessa fase de remessa necessária. O juiz julgou, e aí eu também já estou falando um pouquinho após a meta, que a meta vai até a sentença, mas é importante que os senhores saibam, porque isso gera muita dúvida. O juiz sentenciou, a gente tem que mandar obrigatoriamente para o tribunal ou só no caso de recurso? Vocês vão ter que analisar como é feito no procedimento ordinário, que está previsto, o regramento está previsto no artigo 486 do CPC. Então, está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, que julgar procedente no todo em parte, os embargos de execução fiscal, isso não nos interessa. Então, processos contra, né, o ente público, há necessidade de remessa necessária, mesmo que seja uma ação civil pública, uma ação de natureza coletiva. E é claro que nós temos as exceções no 496, que estão previstas aí no nosso próximo, coloquei no nosso próximo slide, os parágrafos 2º e 3º, que trazem as limitações
as limitações de salário mínimo, isso também os senhores têm que analisar. Então, por exemplo, no caso dos municípios, se a condenação na ação civil pública for abaixo de 100 salários mínimos, não há necessidade da remessa necessária. Tá? Isso é uma das exceções. O que ficou pacificado no STF e no STJ, e aí eu já peço para a gente passar para o próximo slide, é a possibilidade, nas ações civis públicas e nas ações populares, a possibilidade da remessa necessária no caso de o juiz entender que não há interesse processual no feito e também no caso de improcedência. Então, demanda coletiva, isso está no regramento, no slide, não sei se deu uma travadinha, mas no outro slide, pode passar esse e o próximo. Isso, o artigo 19 da Lei 4717 de 65, a Lei da Ação Popular. Vejam, como eu falei para os senhores, a gente está tratando de um microsistema do direito processual civil. Então, nas demandas coletivas, a gente aplica diversas regras daqueles diplomas legais que eu passei para os senhores no início da exposição. Dentre eles, o artigo 19 da Lei da Ação Popular, que é aplicada tanto na ação civil pública quanto na ação popular. E ela diz o seguinte: a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, aí não produzindo a sentença efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Perfeito? É claro que se a gente não encaminhar no prazo, né, passou o prazo, ninguém apelou, recorreu, e nós não efetuamos a remessa necessária, o tribunal avoca os autos. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Então, no caso, o juiz, então, extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de legitimidade da parte, por ausência de interesse processual. Ou julgou improcedente uma ação civil pública. Eu preciso encaminhar ao tribunal, obrigatoriamente? Precisa. Artigo 19 da 4717 de 65. Com exceção dos direitos individuais homogêneos. Segundo o STF, para complicar um pouco a nossa cabeça, mas pertinente, é claro, a decisão do STJ, não se aplica a remessa necessária para as ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos, tá? Porque se tratam de direitos muito mais da esfera privada. A remessa necessária ela tem como principal finalidade aquelas demandas que influenciam de algum modo o patrimônio público, algo relacionado à atividade pública. Por isso que a remessa necessária não é obrigatória nas ações coletivas que tratam de direitos individuais homogêneos. E aí eu trago até o próximo slide um julgado para os senhores, também do STJ, um julgado bem recente, que trata justamente desse tema. Agora, um tema espinhoso que é da Meta 4 até, mas já foi objeto de discussão até recente entre os colegas do meu concurso, dos novos juízes, é a questão da possibilidade da remessa necessária em ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade, que é uma ação de natureza coletiva, tem remessa necessária ou não tem? Aí o tema é espinhoso, é uma bola dividida no STJ, porque a primeira turma entende que não. A primeira turma do STJ entende que não há remessa necessária em ação de improbidade administrativa. Por que não há? Porque a lei de improbidade administrativa ela existe e ela tem um regramento próprio. E nessa lei não existe a previsão da remessa necessária. Então, não se aplica nem aquela regra geral do CPC que a gente viu há pouco, 496 do CPC, não se aplica. Segundo a primeira turma do STJ. Mas a segunda turma do STJ já entende diferente, entende que cabe a remessa necessária em ação de improbidade administrativa. O tema já é objeto de embargos de divergência, está para ser julgado numa das sessões do STJ, e aí sim nós teremos uma definição da jurisprudência nesse sentido. Então, o que a gente faz agora? Pergunta do magistrado da unidade. Edson, o senhor concorda o senhor aplica ou não a remessa necessária em ação de improbidade? Eu entendo que não. Eu entendo que não é o caso de remessa necessária porque, como a primeira turma da STJ, não há um regramento específico para ação de natureza desse tipo de demanda de improbidade administrativa. Se não há um regramento próprio na Lei 8429, para mim, não se aplica, mas é entendimento meu. Agora, alguns colegas, até mesmo que ingressaram recentemente na carreira, entendem que é caso de remessa necessária. Vamos ver o que o STJ vai julgar em embargo de divergência. O importante é que remessa necessária à ação de improbidade administrativa
converse com o magistrado da unidade. Perfeito? Ou cabe ou não cabe, é divergência, e é uma divergência que está, inclusive, em grau de embargos de divergência numa das sessões do STJ. Vamos adiante, vamos passar. Essa daí aqui que eu trago para os senhores é justamente o precedente sobre o tema. Tá certo? Podemos passar. Mais uma. Agora vamos à parte da eficácia da tutela de urgência nas ações coletivas, né? E a coisa julgada. Bom, gente, não há um regramento expresso, não há uma regra legal expressa sobre a eficácia da tutela de urgência. Imagina você que o juiz da sua comarca, ele despacha e determina que se respeite, por exemplo, a lei das filas na comarca da unidade, certo? Mas os senhores nem ingressaram com a demanda. E aí, os senhores são beneficiados, os senhores não são beneficiados? Como é que fica a eficácia dessa tutela de urgência? Bom, o STJ e o STF, eles aplicam a regra da coisa julgada na esfera coletiva, né, que a gente vai ver um pouquinho adiante. Mas a coisa julgada, a regra da coisa julgada para as tutelas coletivas também se aplica à decisão de natureza emergencial, das liminares. Então, como é que a gente tem que definir? Se essa liminar for favorável ao grupo, à classe, representada pelo legitimado ativo, se ela for favorável, todos são beneficiados. Posso dar um exemplo bem interessante, a questão do estacionamento nos shopping centers. Teve uma decisão liminar do nosso Tribunal de Justiça. Os senhores tiveram prestado atenção naquela época, em cada guichê do estacionamento tinha ali a cópia do acórdão. Então, teve um determinado momento em que os shopping centers ficaram impedidos de cobrar o estacionamento, e aí todos foram beneficiados, às vezes até gente que nem sabia que a demanda tinha sido ajuizada. E depois ficou aí desfavorável ao consumidor, porque houve aí a obrigação da cobrança. E nesses casos de decisão desfavorável, também se aplica a todos, mas não impede que o legitimado individual ajuize uma demanda e tenha uma liminar favorável à sua esfera jurídica. Então, digamos que eu, Edson, o tribunal suspende, dá uma liminar e determina que se pague o estacionamento do shopping. Mas eu ajuizo uma demanda individual e consigo uma liminar favorável para mim. Eu posso falar, olha, tem uma liminar aqui e eu não quero ser cobrado pelo estacionamento. O que o shopping deve fazer? Não pode me cobrar. Então, quando a decisão na tutela coletiva de urgência for desfavorável ao grupo, nada impede que um desse grupo ajuize uma demanda e consiga uma liminar. Perfeito? Então, essa é a diferença entre a tutela favorável e a tutela desfavorável. Mas, como eu falei para os senhores, aqui se aplica a regra da coisa julgada. Qual é a eficácia da coisa julgada nas sentenças proferidas em tutela coletiva? E aí está previsto no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. Né? Isso daí, é claro que a gente tem que ter em mente que há possibilidade de uma execução provisória. Tá? Então, digamos que o juiz defere uma liminar e uma tutela coletiva e alguém desse grupo ajuiza uma execução provisória. É possível, tá? E a regra da execução provisória é a mesma do Código de Processo Civil para qualquer procedimento ordinário. Perfeito? Mas vamos voltar ao artigo 103 sobre a eficácia da coisa julgada na sentença proferida em tutela coletiva. O inciso 1, que trata dos direitos difusos, uma sentença proferida em uma relação jurídica que pretende a concessão de um direito difuso, ela tem uma eficácia erga omnes para todos, né? Exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Então, o MP entra com uma demanda para a proteção do meio ambiente, certo? Transitou em julgado a demanda. O juiz concedeu o pedido na ação civil pública. Todos nós somos beneficiados, tá? Agora, o juiz, ele julga improcedente a demanda do MP por insuficiência de provas do desequilíbrio ecológico, por exemplo. Pode haver um novo ajuizamento com novas provas?
No caso de direitos difusos, pode, é possível, tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva. O inciso 2 trata da eficácia da coisa julgada em processos de tutela coletiva em sentido estrito. E aí ele fala em eficácia ultra partes, não mais erga omnes. Qual a diferença? A diferença é simples, né? O erga omnes é para todos. O ultra partes é apenas para aquele grupo que é representado pelo legitimado na tutela coletiva. Então, vamos lá. O Sindicato dos Servidores do Tribunal de Justiça ajuiza uma ação em favor dos seus sindicalizados, perfeito? E o juiz concede, julga procedente. Essa decisão ela tem efeito ultra partes, ou seja, ela atinge todos os servidores do tribunal, aquele grupo determinado. Essa é a diferença entre erga omnes e ultra partes. O inciso 3 já traz a questão dos direitos individuais homogêneos, que também tem uma eficácia erga omnes para todos, certo? Só que aqui tem uma diferençazinha em relação às ações de direito difuso e de direito coletivo em sentido estrito. Na de direito individual homogêneo, o STJ entendeu que no caso do juiz julgar improcedente por insuficiência de provas, não haverá a possibilidade do ajuizamento de uma nova demanda coletiva. Isso é importante. Então, o Ministério Público ajuiza, o juiz julga improcedente por ausência de provas. Transitou em julgado. Aí vem a Defensoria Pública e ajuiza de novo uma ação coletiva no mesmo sentido. Pode? Não, já tem coisa julgada. Então, não pode ajuizar uma nova demanda coletiva. Agora, é claro que se o particular quiser ajuizar sua própria demanda individual, aí não tem problema. Aí isso é possível. O que não pode é a demanda coletiva ser julgada novamente. Agora, é claro, o jurisdicionado que ajuiza uma demanda individual, ele vai ter contra si já um bom precedente e dificilmente ele vai lograr êxito em sua demanda. Perfeito? Essa é a diferença. A diferença entre a eficácia nos processos de tutela de direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito, é a possibilidade de um novo ajuizamento em caso de improcedência por insuficiência de provas, diferente da demanda de direitos individuais homogêneos. Perfeito? Podemos passar. É claro, gente, quando numa decisão, né, como numa demanda, em que trata de direitos individuais homogêneos. Lembrando que o primeiro procedimento é o quê? Expedição de editais para que os interessados ingressem como litisconsorte. Lembra que a gente falou no início da exposição? O ingresso dos interessados. Digamos que alguém ingressou como litisconsorte. Então, ele é parte do processo. Ele não vai poder ajuizar uma nova demanda de forma individual porque ele foi atingido naquele processo por aquela sentença. Então, essa é a grande diferença de quem ingressa como litisconsorte e quem é apenas beneficiado pela decisão de natureza coletiva. Perfeito? O último ponto acerca desse tópico é relacionado à regra do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que trata sobre os limites territoriais de da eficácia de uma decisão de tutela coletiva. Segundo o STJ, essa regra não deve ser aplicada. O que isso quer dizer? Digamos que o juiz de Tapauá, doutora Priscila, o juiz de São Gabriel da Cachoeira, doutor Átila, enfim, um juiz de Tefé, de Tabatinga, profere uma decisão liminar suspendendo os trabalhos do WhatsApp, por exemplo. Certo? E, beleza, e essa suspensão é só para Tapauá, é só para São Gabriel, é só para Tabatinga, é só para Manacapuru, só para Rio Preto, ou não? Não. Se o juiz decide numa tutela coletiva a suspensão, e é claro, ele tem que expressamente dizer, olha, é para todos, é geral, todos do estado, todos da região, todos do país terão o WhatsApp suspenso. Isso já aconteceu? Já. Os senhores se recordam daquelas decisões proferidas por juízes que nem do nosso estado eram. Mas como é que a gente foi atingido? Porque foi em uma demanda de tutela coletiva. E aí, sim, foi suspenso para todo o território nacional. É possível? É. Então, você dessa unidade que está nos assistindo agora, pode ter uma decisão aí que gere efeitos para todo o país. O STJ entende que nessas demandas de tutela coletiva não há essa restrição territorial prevista no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública.
Perfeito? Vamos agora ao tópico relacionado à prescrição e decadência, um tema bem importante para que os senhores tenham conhecimento, porque nós podemos aí acelerar o cumprimento da meta com análise de prescrição e decadência. Mas é claro, a Lei da Ação Civil Pública, 7347, ela não tem um artigo próprio para prescrição e decadência. Mas o STJ e o STF já entenderam que o prazo prescricional na Lei da Ação Civil Pública é de 5 anos. 5 anos, que é a regra geral da tutela coletiva, tá, gente? Então, 5 anos a contar de quando? A contar do conhecimento do dano e da autoria pelo legitimado coletivo, tá? O conhecimento incontestável do dano e da autoria. Aqui que a gente conta os 5 anos, tá? Então, essa é a regra geral da tutela coletiva, mas há, é claro, regras específicas, como na Lei da Ação de Improbidade Administrativa, o artigo 23, que nós comentamos no último encontro. Também são 5 anos, mas com um regramento próprio, por exemplo, ao término do mandato eletivo, se conta os 5 anos. Tem a possibilidade de você aplicar o prazo prescricional da propositura de um procedimento disciplinar na esfera administrativa. Você pode aplicar também a prescrição do Código Penal. A gente conversou no último encontro sobre a prescrição na ação de improbidade administrativa. Está previsto no artigo 23, e aí eu até peço que os senhores deem uma lidinha na apostila anterior. A ação popular também traz no artigo 21 da Lei 7417 de 65 um regramento próprio, que também são de 5 anos, né? O mandado de segurança coletivo aplica o artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança. Há, sim, o respeito ao prazo decadencial de 120 dias. Então, não importa que seja um mandado de segurança individual ou coletivo, né? O legitimado ele tem que respeitar o prazo decadencial de 120 dias. Se ele impetrou a demanda após 120 dias da prática do ato ilícito ou do ato coator, o mandado de segurança está caduco, que a gente chama, né? Vamos passar. Uma regra bem interessante da gente comentar é a prevista no artigo 26, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interrupção do prazo decadencial quando instaurado inquérito civil público. Então, no caso de demandas que tratam de defesa do consumidor, os senhores se recordam que no próprio CDC tem aqueles prazos decadenciais de reclamar ou de pedir a troca do produto, um produto com vício aparente, com vício oculto, prazo de 90 dias, prazo de 30 dias, tem bem especificado no CDC. Quando há a instauração de um inquérito civil público, esse prazo é suspenso, tá? O código ele fala em obstar o prazo decadencial, né? Interromper o prazo decadencial. Isso é uma divergência doutrinária muito grande, também jurisprudencial. Tem prevalecido que é suspensão do prazo decadencial e não a sua interrupção. Mas se os senhores aplicarem interrupção, há precedente nesse sentido, não há um entendimento consolidado sobre essa situação, tá? O que há de consolidado é a interrupção do prazo prescricional das pretensões individuais em casos de ação coletiva. Então, quando há o ajuizamento de uma ação coletiva, o prazo prescricional para você ajuizar a sua demanda individual, ele está interrompido. Até quando? Até o trânsito em julgado da sentença na demanda coletiva. Então, o Ministério Público ajuizou uma demanda coletiva relacionada a direitos do consumidor, né? Então, até o final dessa demanda, o consumidor não precisa ajuizar sua demanda individual e o prazo prescricional não é computado, ele está interrompido, perfeito? É bom que você diga também, com relação à execução, questão do flood recovery, que são questões interessantes da execução da tutela coletiva, até conversei com a Willa agora, nós podemos conversar numa outra oportunidade, porque aqui o objeto dessa aula é a meta 6. A meta 6 a gente
atinge quando da prolação da sentença, né? A parte da execução já não é mais sobre a meta 6, mas vou conversar com a escola para a gente tratar só sobre a execução da tutela coletiva em uma outra oportunidade, porque tem várias regras, como, por exemplo, como eu falei, o flood recovery, o fundo de amparo ao direito do consumidor, quando é que eu devo remeter o dinheiro ali pago pelo condenado para esse fundo, quando o beneficiário pode retirar esse dinheiro, enfim. Tem todas essas regras, mas que não trata mais da meta 6. Perfeito? Como eu falei para os senhores, eu só coloquei aqui que o prazo de execução individual na sentença coletiva é de 5 anos, tá? Porque o STF entende que o prazo nas demandas executivas é o mesmo do prazo prescricional na ação de conhecimento. Perfeito? Prazo decadencial e prescricional começa a correr após a ciência inequívoca do legitimado coletivo acerca da violação do direito e da autoria. Nós já conversamos sobre isso. Vamos agora à última parte da nossa exposição, da nossa conversa de hoje. São alguns julgados que eu entendo interessante para que os senhores saibam e possam ali analisar um processo coletivo da melhor forma possível. Eu sempre falo que os servidores são são o cerne de qualquer meta. Sem os senhores, nós não conseguimos atingir qualquer meta. Por isso que é importante que os senhores tenham conhecimento tanto dessa parte técnica, quanto dos entendimentos dos tribunais superiores acerca de determinadas demandas, se o Ministério Público é legitimado ou não, se a Defensoria Pública é legitimada ou não, que os senhores podem certificar isso nos autos e apresentar ao juiz já certificado e facilitar a análise do feito. Perfeito? E a primeira jurisprudência que eu trago, o primeiro julgado, né, ou seja, já se firmou aí uma jurisprudência, são vários julgados nesse sentido, é com relação à legitimidade do Ministério Público para a defesa de beneficiários do DPVAT. Isso a gente vê muito no interior, aqui em Manaus. O STJ, inclusive, cancelou uma súmula sua que proibia o Ministério Público de ajuizar esse tipo de demanda. Isso, de acordo com o STF, depois de se debruçar acerca do tema, ele entendeu que o seguro DPVAT tem como fundo um interesse social qualificado. E por ter um interesse social qualificado, pagamento do seguro DPVAT, há aí um interesse social, um interesse público a ensejar a legitimidade do Ministério Público para ajuizar demandas dessa natureza. E aí o STJ se curvou ao entendimento do STF, cancelou sua súmula 470, e aí eu trouxe um precedente do saudoso ministro Teori Zavascki. Perfeito? Vamos então ao próximo julgado, né, bem interessante e recente, desse ano, de fevereiro desse ano, é a questão da isenção integral de transporte coletivo a idosos que gozam de gratuidade. Os senhores sabem que na lei, né, do Estatuto do Idoso, que também é uma lei bem interessante para as tutelas coletivas, nessa lei há a proibição de se cobrar tarifas dos idosos em transporte coletivo. Mas vamos a um exemplo. Digamos que esse idoso vai viajar de ônibus para um outro estado, tá? E aí há sempre cobranças a mais. Tem a tarifa do pedágio, aqui no Amazonas nós não vamos encontrar isso, mas Brasil afora tem. E a utilização dos terminais, aí sim nós vamos verificar aqui no Amazonas. Então se aplicava essas tarifas. O idoso chegava lá e falou, olha, eu tenho isenção integral. Eu falei, não, o senhor não tem isenção, o senhor tem isenção só da passagem, mas dessas tarifas o senhor tem que pagar. Segundo o STJ, não existe isso. O idoso tem gratuidade integral. A isenção, ela é integral. Qualquer cobrança no transporte coletivo relacionada ao transporte, né, a justamente essa locomoção, não pode ser cobrado do idoso. Então, vejam, analisem. Então, eu já cheguei a pegar uma demanda bem semelhante a essa, e desse termo bem complexo, o julgado ainda não estava tão consolidado assim. Né? Vamos ao próximo, nosso tempo já está se esgotando, vamos ao próximo julgado. Descabimento de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência da parte requerida em ação civil pública. Vamos ler de novo. Descabimento de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência da parte requerida
em ação civil pública. Imagina você que o Ministério Público ou a Defensoria Pública ou uma associação ajuiza uma demanda contra um determinado procedimento licitatório. E o juiz entende que, de fato, houve vício nesse procedimento e julga procedente a ação civil pública. Condena o réu ao pagamento de multa, condena o réu ao pagamento de indenização e acaba condenando ao pagamento de custas e honorários. É possível? Segundo o STJ, não é possível. Por quê? Porque na própria lei da ação civil pública, 7347 de 87, há o artigo 18, que afasta a aplicação de condenação de custas de sucumbência aos autores da demanda, salvo comprovada má-fé. Então, há uma isenção aos autores. Se há uma isenção aos autores, entende o STJ, em respeito ao princípio da simetria, que essa isenção deve se estender também aos requeridos, aos réus. Então, numa ação de natureza coletiva, os senhores não vão condenar o réu a pagamento de ônus de sucumbência. Perfeito? Vamos então ao próximo julgado, que é a legitimidade ad causa do município para ajuizar a ação civil pública em defesa dos consumidores. Vejam que interessante, o município, o ente público, ajuizando uma ação em defesa de direitos individuais homogêneos, né? Isso já aconteceu, inclusive alguns IRDRs, esses incidentes de resolução de demandas repetitivas, têm natureza nessas legitimidades, município, estado, união. Então, o STJ entendeu que há possibilidade, aqui nesse caso, era uma tarifa de renovação de cadastro que o banco estava cobrando dos servidores do município, certo? E aí o município ajuizou uma ação coletiva para que se afastasse essa tarifa de renovação de cadastro. E aí a discussão foi em relação à legitimidade do próprio ente público ajuizar essa demanda. Entendeu o STJ que é possível, tá? É possível sim que o município ajuize demandas de natureza coletiva para defender direitos individuais homogêneos. Perfeito? Vamos ao próximo slide. O artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, ela trata da audiência de conciliação, certo? E ela fala bem claro que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, certo? Mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial ou, se for o caso de uma audiência de conciliação, título de uma homologação do acordo pelo juiz de título executivo judicial. Ora, mas eles falam em órgãos públicos. E a associação privada não pode firmar esse acordo, esse termo de ajustamento de conduta? Segundo o STJ e também o Supremo Tribunal Federal, sim, é possível, sim, que a associação privada de uma ação civil pública possa transacionar no feito. Então, tomem cuidado, às vezes, com a letra fria da lei. Busquem sempre a jurisprudência, o julgado mais recente sobre o tema. Nesse caso aí, se os senhores fossem atrás apenas da lei, os senhores iriam afastar a audiência de conciliação quando uma associação ajuizasse uma demanda, e isso não está certo. Perfeito? Vamos então à legitimidade da Defensoria Pública, que é o próximo slide, é esse mesmo. A legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública na tutela dos direitos coletivos de pessoas necessitadas. Como eu falei para os senhores, alguns diplomas legais não incluem a Defensoria Pública no rol dos legitimados ativos. O STJ entendeu que não, que o STF, nesse caso, esse julgado é do STF, entendeu que a Defensoria Pública pode ajuizar a demanda coletiva, ajuizar a demanda, inclusive, em favor de consumidores que tenha uma hipossuficiência econômica presumida e também com relação à hipossuficiência dos idosos, no caso de hipossuficiência jurídica, que a gente chama, né? Então, a Defensoria pode, existe aí aquela tese firmada até por um conterrâneo, o doutor Maurílio Maia, defensor público aqui do nosso estado, muito nos orgulha, a questão do custos vulneráveis, é justamente isso, a demanda coletiva, tendo custos vulneráveis como o seu beneficiado, a Defensoria pode, enfim, ajuizar demandas nesse sentido. Perfeito? Vamos então ao próximo slide, ao próximo julgado. Impossibilidade de novo ajuizamento de ação coletiva referente a direitos individuais homogêneos, julgado improcedente
ainda que por falta de provas, como eu falei para os senhores. Demanda coletiva, demanda coletiva que tem como fundo, tem como direito material, direito individual homogêneo, se for julgado improcedente pelo juiz, ainda que por ausência de provas, não pode ser ajuizada novamente como tutela coletiva. É claro que o indivíduo pode ajuizar a sua própria demanda. A doutrina, inclusive, ela critica muito esse entendimento do STJ, inclusive o professor Fred Didier Júnior, porque, enfim, se for julgado improcedente por falta de provas, e aí você acaba inundando a unidade jurisdicional de várias demandas no mesmo sentido, né? Podendo ainda ter uma nova demanda de natureza coletiva. Perfeito? Vamos, então, ao nosso último julgado. É a proteção do sigilo bancário em ação civil pública. Imagine você que o Ministério Público ajuiza uma demanda contra uma determinada entidade bancária que estaria cobrando tarifas de seguro e mútuo financeiro em uma possível venda casada, ou seja, você só poderia realizar um seguro se também realizasse um mútuo financeiro. E aí? O Ministério Público ajuiza a demanda e pede em tutela de urgência a relação, né, as operações financeiras daqueles consumidores beneficiados pela demanda para ajuizar a ação civil pública. Chega na sua mão. Ora, o Ministério Público está em benefício do consumidor e pede a movimentação bancária desses consumidores para provar que, de fato, houve essa venda casada. É possível a gente afastar o sigilo bancário nesses casos, mesmo que em benefício do consumidor? Entendeu o STJ que não. Mesmo nesses casos em que o próprio consumidor é beneficiado, não há possibilidade de você violar garantias constitucionais da intimidade, da vida privada e do sigilo bancário. Então, tome muito cuidado, é uma decisão recente, é um entendimento consolidado. Se o Ministério Público pedir a quebra, ou qualquer outro legitimado ativo, pedir a quebra do sigilo em benefício dos legitimados extraordinários, daqueles beneficiados, mesmo nesse caso, não pode haver essa quebra de sigilo. Perfeito? Bom, senhores, agora, antes da gente abrir para as perguntas, temos aí 15 minutos para dar 11 horas, eu vou apenas apresentar aos senhores algumas sugestões bibliográficas. Acabei esquecendo no último encontro, mas na apostila já tem lá as sugestões bibliográficas da improbidade administrativa. Algumas sugestões aqui para tutela coletiva. É importante que os senhores tenham esses livros ali para consulta. Por exemplo, essa apostila, eu me baseei no livro do professor Fred Didier Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Processo Coletivo, volume 4, salvo engano. Bem importante. O Manual de Processo Coletivo do professor Daniel Amorim Assunção, que inclusive tem um manual de improbidade administrativa, também muito importante que os senhores tenham. Manual de Direito do Consumidor, do professor Flávio Tartucci, do professor Daniel Assunção Amorim, que para mim é um dos melhores livros de Direito do Consumidor, muito completo. Ele também trata de muita questão da tutela coletiva. Então, são 4 processos. O professor Fabrício Bassi, um livro recente de processo coletivo, muito bom também. E lá, na última apostila, nós temos o professor Emerson Garcia, um livro muito bom de improbidade administrativa, um livro que eu adoto. Há outros livros do próprio professor Daniel Assunção Amorim. Lá eu trouxe 4 sugestões. Mas se os senhores tiverem um livro e quiserem perguntar se é bom, se vale a pena dar uma lida, podem me perguntar, podem me procurar. O meu e-mail é rosasneto@gmail.com. Qualquer pergunta. Agora a gente vai abrir para as perguntas, mas se os senhores quiserem fazer outras perguntas, às vezes aparece aí no nosso cotidiano, podem me perguntar, fiquem à vontade, estarei lá em Tabatinga e fico aí à disposição. Bom, aqui está dizendo que nós não temos nenhuma pergunta, né? Então, fiquem aí à vontade para que os senhores encaminhem a partir de agora, ou se os senhores quiserem, não se sentirem confortáveis, a gente pode encaminhar aí pelo e-mail, né, rosasneto@gmail.com. Tá certo? Então, não temos mesmo perguntas. Eu também tenho uma demanda. Enquanto vocês estão formulando as suas perguntas, tem um precedente bem interessante que eu acabei não incluindo na apostila, mas que eu acho interessante da gente mencionar. A questão dos medicamentos, né? A questão da saúde. Hoje está muito em voga as tutelas coletivas relacionadas ao direito à saúde. Então, digamos que há uma ação civil pública aí com os senhores
acerca de fornecimento de medicamentos. E agora, em tutela de urgência, o Ministério Público pede que sejam fornecidos determinados medicamentos. O que nós temos que avaliar? Segundo os tribunais superiores, principalmente o STF, há 3 requisitos para a concessão desse medicamento. O primeiro é demonstrar que aquele favorecido não tem realmente condições de arcar com o pagamento desses fármacos, certo? Não tem a mínima condição, não tem suficiência financeira para o pagamento, perfeito? Além disso, tem que se demonstrar que o SUS não possui esse medicamento, não há disponível no SUS esse medicamento, certo? Isso é o primeiro requisito. Então, hipossuficiência econômica e ausência de disponibilidade no SUS. O segundo requisito diz respeito justamente à possibilidade de um tratamento alternativo. Será que somente esse fármaco, será que somente esse remédio é eficaz? Então deve haver aí uma perícia médica demonstrando que somente esse medicamento, somente esse tratamento pode ser eficiente, eficaz na recuperação do paciente. Perfeito? Então também tem que ter esse laudo médico. Além disso, e por fim, o remédio deve estar registrado na Anvisa, na Agência Nacional de Saúde. Isso foi, inclusive, tema de grande debate nacional que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, relacionado à pílula do câncer, né? Que o ministro Marco Aurélio entendeu que não deveria haver o fornecimento porque não foi registrado na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se não há esse, como se diz, esse endosso da Anvisa, não se pode, então, fornecer esse medicamento. É claro que a gente está falando sobre uma questão muito sensível, né? A questão do direito à saúde. Né? Vou dar um alô aí para o pessoal de Parintins, que tá bem cheio aí, mas é o quê? Vocês estão no Bumbódromo, tá cheio o Bumbódromo, tá assistindo todo mundo lá. Ó, eu não vou dizer que eu sou, porque vai que eu respondo um dia para Parintins. Um grande abraço para todos aí. Não vou dizer qual é meu boi de preferência, não, que vai que um dia eu respondo lá, pode dar problema, né? Mas um grande abraço a todos, um grande abraço aos colegas de Tabatinga, os servidores lá que estão aí ligados, o pessoal de Manacapuru, o pessoal de Rio Preto da Eva, por onde eu passei. E eu quero mandar um abraço aí para meus colegas de Parintins, né? O doutor Anderson, um grande amigo, a doutora Juliana Reis, todos eles ali, a doutora Michele, grande amiga também. Também tem um outro colega que não é do meu concurso, também mando um grande abraço para todos lá em Parintins. Já visitei a comarca, marca espetacular, né? Mas não troco Tabatinga. Então, queria agradecer a todos por essa oportunidade. Tá, temos uma pergunta, então? Não, pode mandar. Nhamundá, terra bonita pra caramba. Então, um grande abraço até para o meu colega Marcelo, lá de Nhamundá. Cidade muito bonita, uma ilha, nossa, incrível, muito bonito aí, né? Espero um dia poder visitar novamente. Então, vamos à chamada. Lembrando apenas que o próximo encontro é com o Dr. Diego Fervenza, né? Vai tratar sobre busca e apreensão de carros, de veículos, no dia 29 de março. Peço que os senhores estejam aí presentes. Vamos lá, Nhamundá. Qual é a pergunta? Pode mandar. Um grande abraço aí para todos. Estou vendo 2 servidores ali, tem talvez um terceiro ali atrás. Vejo apenas um pé. Talvez tenha uma outra pessoa ali. Vocês têm perguntas? Então, apenas um grande abraço. Fico aí no aguardo, se os senhores quiserem perguntar pelo e-mail, viu? Sem problema nenhum. Fico aí à disposição dos senhores. Enfim, redes sociais também, se os senhores quiserem procurar, sem problema algum. Então, é isso. Mais uma vez, agradeço imensamente à Escola do Servidor, à Willa, a minha grande amiga Nayara, como falei, reforço, uma das melhores juízas que nós temos no estado, além de grande amiga. Agradeço imensamente o convite, parabenizo a escola, que tanto tem um carinho, porque já fui servidor da casa, aliás, sou servidor da casa, mas como servidor aí da escola do servidor mesmo, fui analista, então
Me sinto muito honrado desse convite, fico sempre à disposição da escola no que for necessário. E também convidar a todos para estarem presentes no dia 29 de março, aqui mesmo, nesse local, nesse canal, com o Dr. Diego Fervenza Cantuário, também um amigo que o concurso me deu, um cara esplêndido, que conhece muito de processo civil, já tem agora 2 enunciados aprovados aí no Fórum de Processualistas Civis do Conselho da Justiça Federal. Então, os senhores podem ter certeza que os senhores estarão muito bem encaminhados. E o tema, busca e apreensão de veículos, é muito importante, porque é o que mais a gente vê na esfera civil no interior. Busca e apreensão de veículos. Então, já venham com as dúvidas. Se vocês tiverem processos aí de busca e apreensão, já anotem a dúvida, já coloquem no papel, tragam para o doutor Diego, que tenho certeza que ele tem um conhecimento profundo de toda a matéria. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, um ótimo fim de semana e até a próxima.